Olá, boa noite. Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, diretor do CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Esta é mais uma live apologética. Nós estamos aqui, inclusive, para falar sobre o discernimento doutrinário, evitando o discernimento doutrinário. Por que será que algumas igrejas e pastores e até membros de igreja evitam o discernimento doutrinário? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. E é interessante porque a gente ouve muitas pessoas falarem que doutrina não é importante. Será que não é importante a doutrina? É o que nós vamos ver aqui hoje. Vamos entender se a doutrina de fato é importante. Por quê? Porque a prática do discernimento doutrinário é grandemente desencorajada hoje em dia em alguns círculos aí, eu diria, supostamente cristãos, tá? Por quê? Porque, infelizmente, há pessoas, que criticam qualquer um que vai aplicar aí o teste doutrinário às crenças alheias. Ah, não, aqui a gente não fala mal dos outros, aqui a gente não fala de religião, a gente não critica ninguém, aqui nós só pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Será que é assim mesmo? Vamos averiguar, vamos analisar aqui à luz das Escrituras Sagradas se essas coisas são de fato assim. Então veja bem, dentro de um conceito teológico, muitos têm, infelizmente, evitado o discernimento espiritual, o discernimento teológico, o discernimento doutrinário. Então, há pessoas que criticam aí qualquer um que está procurando discernir se aquele grupo é cristão ou não. Infelizmente, há isso mesmo. A razão é muito simples, porque muitos de nós, apologistas, sofremos essas críticas. Qual é a razão? É simples. Quando você vai comparar aqueles ensinamentos com aquilo que a Bíblia diz, então esses ensinamentos muitas vezes não resistem àquilo que a gente faz de comparação doutrinária e bíblica, é claro. Então é de se esperar que grupos religiosos aí, que creem em doutrinas completamente heréticas e que também se dizem os únicos cristãos verdadeiros, eles desencorajem as pessoas a desenvolverem habilidades de discernir a sã doutrina que, eu diria, infelizmente, é assustador, É assustador, porém, o que é mais assustador ainda é encontrar muitas pessoas em círculo, que eu diria ortodoxo, conservador, reformado, como você quiser, tá? Ou seja, grupos que, acima de tudo, estão preservando a chamada sã doutrina. Mas eu diria, será que esses grupos estão lutando para defender a fé? Como Judas disse, amados, enquanto eu exortava acerca da diligência comum, senti a necessidade de escrever-vos e exortar-vos acerca de batalhados pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas manda nós batalharmos diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu pergunto para você, você está batalhando pela fé? A fé já foi entregue. O que você está fazendo com esta fé que foi entregue? Então, eu diria, mais uma vez, eu repito isso porque é importante, o que é assustador para mim, porém, sabe o que é? É encontrar muitas pessoas, muitos irmãos, muitos pastores, muitos evangélicos. Eu estou falando de pessoas no meio ortodoxo, eu estou falando de pessoas no meio da igreja cristã, seja ela reformada, seja ela pentecostal, seja ela tradicional, mas igrejas que prezam pela sã doutrina. Infelizmente, é assustador isso. E eles estão lutando contra o exercício do discernimento doutrinário. Isso para mim é assustador. Olha, pastor, aqui a gente não fala disso não. Eu estava pregando numa igreja, fui pregar numa igreja, e de repente o líder do louvor lá, uma banda que era aniversário da igreja, e aí o líder da banda disse assim, doutrina não é importante, importante é essa adoração a Deus. Doutrina não é importante? Aonde doutrina não é importante? Outros dizem assim, pastor, mas a doutrina ela divide o corpo de Cristo. Deixa o Espírito controlar, porque a doutrina divide o corpo de Cristo. Bom, a gente vai considerar aqui,
eu diria, alguns dos argumentos usados para aqueles que, por sua vez, estão aí, por aqueles que estão evitando o discernimento doutrinário. Então, são argumentos usados por eles para evitar o discernimento doutrinário. Presta muita atenção nisso, porque o grande argumento é esse: não divida o corpo de Cristo, pastor. O senhor está preocupado com doutrina? O senhor está dividindo o corpo de Cristo? Veja aí, o Conjunto Voz da Verdade cantando em inúmeras igrejas evangélicas, é uma bênção, lotando estádios. O senhor vem falar que eles não são crentes porque não creem na Trindade, pastor? Quem diz que a Trindade é uma doutrina fundamental para a salvação? Meus irmãos, eu ouço esses argumentos, sabiam disso? Infelizmente, eles vêm com este argumento de não divida o corpo de Cristo. E aí aceitam qualquer doutrina. É isso mesmo, aceitam qualquer doutrina. Ao ponto de conjuntos como Voz da Verdade cantarem dentro dessas igrejas e eles não acharem nada demais. Não veem nenhum problema nisso. Então, sempre que os ensinamentos de uma pessoa supostamente cristã forem questionados ou citados ou criticados, né, pode-se ter certeza, meu irmão, de que alguém vai reclamar que tal crítico está dividindo o corpo de Cristo. Infelizmente, esta é a fama que a maioria dos apologistas levam. Nós, infelizmente, somos criticados por causa disso. Vocês estão dividindo a igreja de Cristo. Vocês querem ser defensores da verdade. Vocês são caçadores de bruxas. É isso que a gente ouve, infelizmente. É interessante isso, sabe por quê? Porque vão criticar que a gente está querendo dividir o corpo de Cristo, mas eu quero te dizer que a verdade nunca vai dividir o corpo de Cristo. O que vai dividir a igreja, o que vai dividir o corpo de Cristo, não é a doutrina, não é o ensinamento, não é a apologética. O que vai dividir a igreja é a heresia, meu irmão. É o ensino falso, é o ensino fraudulento, é o ensino enganador. E é interessante porque esses indivíduos que são contra o discernimento na igreja, sabe o que eles chegam a ponto de fazer, meus irmãos? Eles chegam ao ponto de citar a Bíblia. Eu disse que a Bíblia, você já deve ter aprendido isso aqui. A Bíblia é como uma navalha, você pode fazer a barba e pode cortar o pescoço. Tudo depende do uso que você faz da Bíblia. E é interessante porque o crítico, como nós somos muito críticos, né? Invariavelmente, ele é acusado de semear contenda entre os irmãos. Aí citam lá o livro de Provérbios. Tá aqui. Eles citam o livro de Provérbios, eu quero até ler para você. Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 19. Olha o texto olha o texto que eles usam. Provérbios 6, verso de número 19. Diz assim: testemunha falsa que profere a mentira, e o que semeia contendas entre os irmãos. Olha aí onde você se enquadra, pastor Joaquim. Olha aí onde você se enquadra, pastor João Flávio Martinez. Olha aí onde você se enquadra, pastor Alexandre Farias. Olha aí onde você se enquadra, Paulo Cristiano. Olha onde vocês se enquadram aí, vocês apologistas, se enquadram nesse texto. Interessante, né? Nós somos acusados de semear contendas entre os irmãos, de ser faccioso, de criar dissensão. E é interessante porque, às vezes, tais acusações, elas são até válidas. Eu diria que, de fato, há alguns casos aí que aqueles que criticam os ensinamentos do outro estão simplesmente sendo contenciosos. E, às vezes, né, eu diria, as pessoas geram caos, geram confusão e exageram as proporções em certas diferenças doutrinárias. Bom, todo mundo sabe, é do conhecimento de todo mundo que me conhece, que eu não concordo com uma decisão, por exemplo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando ela disse que todos os movimentos neopentecostais
são uma seita, não são nossos irmãos, são hereges. Eu digo que tem muitas heresias no movimento neopentecostal. Agora, chegar ao ponto de compará-los à Testemunha de Jeová, os Mormons ou qualquer outro grupo que não é cristão de verdade, aí é outra história, meus irmãos. Aí, de fato, é outra história. Aí eles estão criando, nesse caso se aplica o versículo de Provérbios 6,19, estão criando dissensão, estão criando facção, aí sim é verdade. Como tem alguns que argumentam, se você não é calvinista, você é um herege. Olha, pelo amor de Deus, eu sei que essa não é a posição de determinadas denominações que são chamadas de reformadas. Não, eu sei que não é a posição deles. Como também, se você é calvinista, você é um herege. Não, meu irmão, não é assim não. Também não é assim. Então, o que acontece? Eu reconheço que às vezes as pessoas elas acabam gerando caos, gerando confusão, elas exageram aí as proporções de certas diferenças doutrinárias que não são fundamentais. Pastor, quais são as doutrinas fundamentais para uma igreja cristã? Eu já falei, né? Trindade, divindade de Jesus, humanidade de Jesus, ressurreição física de Jesus, a Bíblia como única regra de fé e prática, a doutrina da justificação, expiação, regeneração, santificação, a doutrina da personalidade do Espírito Santo, da divindade do Espírito Santo, da crença no Espírito Santo, da crença em Deus Pai. Então existem doutrinas que nós não vamos abrir mão nunca. É só você analisar os concílios das igrejas, o concílio da igreja cristã, toda vez que eles aconteceram, esses concílios, aconteceram não por causa de doutrinas secundárias. Sempre eles aconteceram por causa de doutrinas primárias. Então, meu irmão, é aí que você tem que analisar o que é primário e o que é secundário. Guardar o sábado, primário ou secundário? Secundário, quer guardar o sábado? Você pode, não tem problema. Agora, quando você diz que depende do sábado para a salvação, aí você é um herege. Aí você já descambou, aí você já fugiu da ortodoxia cristã. Agora, você quer guardar o sábado, quer guardar a segunda, quer guardar o domingo, não tem problema nenhum, meu irmão. Mas quando você condiciona isso, a salvação, quando você condiciona isso a ser cristão por causa disso, aí, meu irmão, desculpa, você fugiu da regra, você fugiu daquilo que é de fato o cristianismo. Então, se a igreja, por exemplo, pode usar véu, não usar véu, isso também não é essencial para a salvação. Lava pés, não lava pés. Ósculo santo, não tem ósculo santo. Essas coisas não são essenciais. Batismo, aspersão, imersão, efusão, essas são secundárias. Você tem que analisar as doutrinas básicas, as doutrinas essenciais. Quem é Jesus, por exemplo? Ele é o Salvador? Ele é o único caminho que conduz os homens a Deus? O sacrifício dele foi completo na cruz do Calvário. Ele ressuscitou fisicamente ao terceiro dia. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então isso é essencial. Esta é a essência do cristianismo. Fugiu disso, meu irmão, é heresia. Pode cantar muito bem, como canta o Conjunto Voz da Verdade, por exemplo, como canta os Arautos do Rei, Voz da Profecia, Alessandra Samadello, Take Six e tantos outros grupos adventistas que cantam muito bem. Pode ter as melhores escolas, os melhores hospitais, pode ter um monte de coisas, meu irmão. Creu num Jesus errado, não pode ser cristão. Não pode, não tem jeito. Não adianta. Não adianta você querer dar um jeitinho. E é claro que quando alguém é faccioso, e essa facção, como estamos falando aqui, não diz respeito às doutrinas essenciais, aí, meu irmão, aí é um pecado. Aí todos aqueles que estão buscando esse tipo de facção estão dividindo, de fato, o corpo de Cristo. Então, o discernimento doutrinário, ele tem que ser guardado diligentemente, ele tem que ser usado diligentemente. Então, tendo isso em mente, meu irmão, nós devemos lembrar o quê? Devemos lembrar que é um manifesto que nem toda divisão no corpo de Cristo é nociva. A gente pode ir lá no capítulo de número 1, a gente vai ver o quê?
Nós vamos ver, por exemplo, os cristãos que têm de se separar no que diz respeito à religião dos não crentes, por exemplo. Que comunhão entre Cristo e Belial, entre as trevas e a luz, e Paulo vai dizer isso. Então, esse é o primeiro passo. Se um grupo, por exemplo, se forma dentro da igreja evangélica, igreja cristã, e começa esse grupo a ensinar doutrinas falsas, visões e revelações contrárias à Bíblia, não, a gente não pode aceitar. Então, tão claramente essas doutrinas são contrárias à Bíblia, sabe o que a gente tem que fazer? Nós não podemos permitir isso na igreja. Qualquer um que siga essas doutrinas falsas, ele não pode ser considerado um cristão dentro de uma igreja cristã. Então, aí nós temos uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Defender a doutrina cristã. Aí é chamar esse irmão para ele aprender a doutrina cristã, para ele entender o que é a doutrina cristã, para ele abandonar a doutrina errônea. E se ele abandonar, glória a Deus, aleluia. Se ele não abandonar, ele não pode causar divisão no corpo de Cristo. Então ele tem que ser disciplinado. Se ele não quer disciplina, ele tem que ser excomungado, excluído, expulso, desassociado, como você quiser o termo. Muito bem, se é um erro pequeno, eu tive uma revelação lá que agora a gente não pode mais comer carne de porco. Isso não vai afetar na salvação. Claro que essa doutrina também não é bíblica. Pastor, está na Bíblia, Deus proibiu. Olha o contexto, meu irmão. Em que contexto Deus proibiu isso? Vai para a igreja do Novo Testamento. Há essa proibição na igreja do Novo Testamento? Mas tudo bem, não é fundamental. Comer, beber, ninguém vos julgue, diz a Bíblia. Pelo comer, pelo beber, ninguém vos julgue. Mas muito bem, digamos que o irmão teve essa revelação. Ele vai ser chamado a atenção, não vai ser expulso da igreja. Mas se o erro dele for da divindade de Jesus, da Bíblia, ou de qualquer outra doutrina séria, outra doutrina fundamental, então esse irmão, claro que tem que ser chamado a atenção, não ouviu, aí ele tem que ser levado para a igreja, não ouviu, aí ele tem que ser expulso da igreja. Pode ter certeza. A igreja, meus irmãos, quando ela é chamada de igreja cristã, ela tem que defender a fé cristã. Ela tem que defender a verdade doutrinária. Ela tem que excluir tanto o erro quanto aqueles que insistem em ensinar o erro dentro da igreja. Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Roma, se eu não me engano, no capítulo de número 16, verso 17, Paulo vai dizer: eu rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Paulo diz assim: afastai-vos deles. É interessante porque se você olhar, o fundador da igreja Mormon saiu de uma igreja evangélica, era presbiteriano. Fundador da Assembleia de Jeová, Charles Taze Russell, era presbiteriano. William Marion Branham era batista. Ellen Goldwhite, da igreja adventista do sétimo dia, era metodista. Então veja, a maioria desses hereges das chamadas seitas pseudocristãs saíram de igrejas evangélicas. Causaram, claro, divisão no corpo de Cristo. Congregação cristã, Luiz Franciscone, era presbiteriano. Se afastou completamente da doutrina ensinada pela igreja. Então, quem são estes que estão aí, como diz a Bíblia? Quem são? Então, de acordo com Paulo, aqueles que causam divisões na igreja. São aqueles que estão ensinando falsas doutrinas. São aqueles que estão defendendo falsas doutrinas. São aqueles que estão expondo para a igreja pensamentos contrários à fé cristã. Obviamente, aqueles que ensinam o erro. Então, aqueles que soam o alarme na igreja não são os que causam divisão. Quem diz assim, essa doutrina é herética, essa revelação é do diabo, não são esses que causam divisão. Os que causam divisão são os que estão ensinando aquela doutrina estranha. São aqueles que estão pregando a heresia. Esses é que causam divisão. Não quem denuncia esses hereges.
Cuidado, presta atenção. Nós temos que soar o alarme na igreja. Está entendendo? E não somos nós que vamos causar divisão. Não são os que soam o alarme que causam divisão. Não, nada disso. Então suponhamos aí que a tua igreja tenha lá 2 grupos de pessoas, tá? O primeiro grupo adere aí às chamadas doutrinas da igreja, desde o início da igreja, aquilo que foi ensinado por décadas na igreja. Mas aí tem um outro grupo, tá? O segundo grupo segue aí, influenciado pela TV Novo Tempo, por exemplo, sei lá por quê, influenciado por outras coisas. Então, de repente, esse grupo está ensinando doutrinas estranhas. Doutrinas diferentes que foram introduzidas por algum outro mestre. Então, suponha que essas 2 doutrinas, que são ensinadas por esse outro grupo, sejam radicalmente diferentes com aquilo que a igreja sempre ensinou. Inclusive ao ponto de apresentarem ideias incompatíveis, ao ponto de já existir os 2 grupos na igreja, não, porque um crê na revelação do fulano de tal e os outros creem na Bíblia. Ora, meu irmão, para pensar. Se são ideias incompatíveis com a fé cristã, claro que se são ideias não defendidas pelos apóstolos, pelos reformadores, pelos pais da igreja, a divisão já existe na igreja. Não pense que não existe a divisão na igreja. A divisão na igreja, ela é inevitável. Esses 2 grupos não podem trabalhar harmoniosamente. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Que comunhão há entre Cristo e Belial, entre a luz e as trevas? Não há comunhão. Então essa divisão na igreja, como eu falei aqui, ela é inevitável, meu irmão. Esses 2 grupos não vão conseguir trabalhar harmoniosamente se eles forem, aí eu diria, consistentes em suas crenças. Não, é isso e acabou, essa é a nova revelação, temos que implantar isso na igreja. Não. Se as suas diferenças doutrinárias forem aí diferentes o bastante, elas terão aí 2 noções, eu diria, incompatíveis do significado da igreja cristã, do que representa a Bíblia. Como vão, por exemplo, se de repente um acha que a oração tem que ser somente de joelho e o outro acha que a oração pode ser deitado, em pé, com o olho aberto, fechado. Como é que esses grupos vão trabalhar dentro da igreja? Em uma situação, por exemplo, como essa que eu mencionei aqui da oração, não há mal nenhum em expor e admitir a divisão. Ela já existe, infelizmente. É horrível isso na vida da igreja, mas ela já está lá, a igreja já está dividida. Interessante, né? Admitir que a divisão existe não é causar a divisão. Nem tampouco há nada de errado em cada grupo em insistir, por exemplo, que a sua doutrina é correta e que a doutrina do outro grupo é falsa. Deus nos dá liberdade para isso. Então, se suas doutrinas são incompatíveis, os 2 grupos não podem ambos estar certos no mesmo sentido e também no mesmo tempo. É impossível. Então, nós devemos ter cautela e não causar divisões sobre assuntos que não são essenciais. A questão da oração, se deve orar em pé, olho aberto, olho fechado, se a mulher tem que usar um véu para orar, isso não é essencial. Por outro lado, a união a qualquer preço também não funciona. Não, a gente tem um grupo aí que está pensando diferente, mas a gente não quer perder eles, então vamos ficar calados. Está errado. Eu posso te dizer que não funciona. Não funciona. A gente tem que ter cautela, é verdade, mas a união a qualquer preço não funciona. Não, pastor, a gente está unido aí com esses hereges porque a gente quer ganhar eles. Não, está errado. A unidade da fé tem que ser mantida com um bom conhecimento da doutrina cristã. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos lá na cidade de Éfeso, no capítulo de número 4, versos de número 13 a 16.
É interessante porque muitas vezes aqueles que reclamam da divisão na igreja, quando ela já existe, né? Esses que reclamam da divisão na igreja, no corpo de Cristo, eles mesmos estão dividindo o corpo de Cristo por ensinarem doutrinas falsas. Eles são os maiores promotores da divisão da igreja, meus irmãos. Quer ver um outro argumento muito comum, que infelizmente muitos usam? Ah, pastor, você está falando... Eu mencionei o nome de alguns camaradas aí complicados, que você não pode nem assistir ele na televisão, tá? Nem na televisão você pode assistir ele. O Genor Duque, por exemplo. R.R. Soares, por exemplo. Valdemiro Santiago, por exemplo. Edir Macedo e toda a sua cambada, por exemplo. Não faça isso. Não perca seu tempo assistindo esses homens. Tem gente séria na televisão, mas aí quando a gente menciona os erros teológicos desses homens, por exemplo, suas práticas antibíblicas, aí vem aquela turma, né? Aquela turma diz assim, pastor, cuidado. Pastor, o senhor é um homem conhecedor das Escrituras. O senhor nunca leu? Não toqueis nos ungidos de Deus? Não toqueis nos meus ungidos, pastor? O senhor não sabe o risco que o senhor está correndo? Ai de quem tocar no ungido de Deus. É interessante, né? Porque quando cristãos expressam aí preocupação com relação às doutrinas ensinadas por pregadores que se dizem cristãos, frequentemente, meus irmãos, nós ouvimos isso, frequentemente nós ouvimos os protestos aí, não toqueis nos ungidos de Deus, e usam a Bíblia. Duas passagens da Bíblia relatam o próprio Deus dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis meus profetas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 22. Também está lá no Salmo 105, verso 15. É interessante porque alguns desses pregadores modernos usam tais versículos para argumentar o quê? Que ninguém, além de Deus, tem o direito de julgar ou criticar publicamente os seus ensinamentos. Por quê? Porque eles se consideram ungidos de Deus. Eles são os ungidos de Deus. Bom, pastor, como é que fica? Como é que a gente vai entender isso, pastor? Como entender tais alegações? As passagens bíblicas, elas devem ser o nosso ponto de partida, não tenha dúvida. E eu já falei inúmeras vezes aqui, toda vez que alguém citar um versículo da Bíblia, você tem que fazer o quê? Quem disse? Para quem disse e por que disse? Outra coisa, citou um versículo da Bíblia, por favor, não ignora que a Bíblia tem um contexto. Analisa o contexto em que aquilo foi falado. Você não pode ignorar o contexto. Parece uma coisa do inimigo mesmo, irmãos. Não sei o que houve aqui. Só um minutinho, por favor, que fechou aqui o Instagram. Vocês estão orando por mim? Devem orar, tá bom? Porque eu sei que isso não é normal. Mas, infelizmente, o Instagram aqui fechou, acabou, eu não fiz nada. A conexão está normal. Olá, não sei o que houve, mas estamos aqui no Instagram retornando, tá bom? Depois a gente vai aprender a fazer uma edição e eu vou juntar aquela primeira parte com essa agora, tá? Então, a gente está falando... Como é que a gente deve encarar alegações como não toqueis nos ungidos do Senhor? Eu disse aqui, você tem que analisar o contexto da passagem. Então, no contexto, os ungidos são quem? Aí está se referindo aos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. É só você ir lá para o livro de 1 Crônicas 16, 15 a 21, você vai entender isso. Salmo 105, versos 6 a 14. Então, a razão pela qual eles são chamados de ungidos não é clara. Muito bem. Depois, por favor, saia ali para mim.
Então a razão pela qual eles são chamados de ungidos não é clara. Aparentemente, o termo ungido é, nesse caso, usado mais ou menos como um sinônimo de profetas. Na frase seguinte, apesar desse uso ser raro na Bíblia, ela é encontrada no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, verso 16, Isaías 61, verso 1, e ela se encaixa, esse versículo ele se encaixa bem no contexto, quando diz, não toqueis nos meus ungidos. Então, ela se encaixa no contexto, por quê? Porque a ênfase dessa passagem é que os patriarcas exercem uma função única, uma função especial, sendo então os instrumentos pelos quais a palavra de Deus, a aliança, veio para formar o povo de Israel. Bom, por outro lado, é evidente que os patriarcas eram mais do que profetas, eram homens. Eram homens aos quais foi prometido que seus descendentes incluiriam reis que reinariam na terra de Canaã. Está lá no Salmo 105, verso 11, Gênesis 17, 6, Gênesis 17, 16, Gênesis 35, 11. Então isso é consistente com o fato de que quando o Antigo Testamento fala de ungidos de Deus, quase sempre está se referindo aos reis. É só você ir depois para 1 Samuel, capítulo de número 2, verso 10. Também 35, verso 2. 2 Samuel 1, 14. 2 Samuel 1, 16. Salmo 2, verso 2. E várias outras passagens. Inúmeras outras. Então, em todo caso, os ungidos que Deus manda que não sejam tocados não eram simplesmente pregadores. Não eram evangelistas ou líderes religiosos. Eles eram figuras singulares dentro de Israel. Na história de Israel. Eles estavam investidos de autoridade e significância profética. Então, hoje em dia, alguns que se dizem aí profetas, porta-vozes especiais de Deus, através dos quais ele se comunica conosco em nossos dias, e quando alguns citam aí, não toqueis nos meus ungidos, eles citam erroneamente. Erroneamente, eles aplicam o conceito a qualquer um que eles consideram ministro ou pregador ou algum dom espiritual. Eu diria que tal aplicação é claramente contrária ao sentido do texto. Quer ver uma coisa? Uma outra coisa que a gente vê na Bíblia, um outro aspecto relevante, é que a proibição de Deus foi que reis pagãos matassem ou maltratassem os ungidos de Deus. Então Deus, em momento algum, proibiu pessoas criticarem os seus ungidos. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 20, verso 7, Deus mandou Abimeleque, rei de Gerar, devolver Sara a Abraão. Deus disse, não, ele era profeta. Ainda assim, isso mesmo não impediu que Abimeleque questionasse a mentira de Abraão. Está lá no Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 20, verso 9 e verso 10. Então, uma coisa é fisicamente atacar ungidos de Deus. Outra coisa é criticá-los quando eles erram. Até mesmo os profetas bíblicos verdadeiros, quando não estavam falando profeticamente, podiam se enganar. 2 Samuel 7,3 confere também com 2 Samuel 4 até o 17. 7,3, verso 4, verso até o 17, você vai ver isso. Então, ainda que não devamos rejeitar os profetas de Deus, isso não nos exime da responsabilidade, meus irmãos, de determinar quem realmente são os verdadeiros profetas de Deus. Então, nem todos que hoje se dizem aí profetas de Deus realmente são. Até porque eles frequentemente se contradizem. E os profetas de Deus não se contradizem. Então, se alguém se diz profeta de Deus e ensina falsas doutrinas, meus irmãos, ou proclama aí falsas profecias, nós temos todo o direito de rejeitá-lo.
de fato, nós temos o dever de rejeitá-lo. Quer ver? Vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 13, versos de 1 a 5. Deuteronômio 13. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre isso. Mas, infelizmente, muitos não utilizam da palavra de Deus para isso e acabam sendo enganados por falsos profetas. Deuteronômio, capítulo de número 13, versos de 1 a 5. Ó. Eu gosto muito desse texto porque ele é muito claro. Ele diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses, que não conhecestes e servamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amai o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus. A ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvirei a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Ainda, se nós formos lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 18, verso 20, olha o que diz aqui no verso de número 20. Porém, o profeta, que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Aí, veja aqui a pergunta. Se disseres o teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, quando a gente vai saber que o cara é profeta de Deus? Quando ele fala e se cumpre. Quando ele fala e não agride a palavra de Deus. Quando ele fala, está de acordo com a Bíblia. Porque se ele falar algo contrário àquilo que a Bíblia ensina, meu irmão, saiba de uma coisa, esse é um falso profeta. É um falso profeta. O Novo Testamento, e aí a gente tem que entender essa questão do ungido de Deus, tá? No Novo Testamento, nenhum homem é chamado de ungido de Deus. Aliás, nenhum homem não, né? O ungido de Deus no Novo Testamento é Jesus Cristo, o qual é profeta, é sacerdote, é rei por excelência, meus irmãos. Então, todos que estão unidos a Cristo pelo seu Espírito são, nesse sentido, ungidos, como está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Assim sendo, meus irmãos, nós não precisamos de pregadores ungidos. Nós não precisamos de pregadores com revelações secretas de sabedoria. Olha só o conhecimento deste homem, é incrível. Nunca vi isso na Bíblia. Claro que você não viu, não está na Bíblia. Olha que revelação profunda, é do fundo do inferno essa revelação. Muito cuidado, meu irmão. Se você quer saber, a revelação de Deus para a humanidade está aqui, ó. Aqui está toda a revelação de Deus para a humanidade. A Bíblia é o manual, é a regra de fé e prática, é o ensinamento de Deus para todo o tempo e toda a eternidade. Ela tem conselhos para tudo, a Bíblia tem orientação para tudo em nossas vidas. Para de ficar pulando de igreja em igreja, atrás de profecia, atrás de profeta. Para com isso, deixa de ser menino, levado por todo o vento de doutrina, levado por sinais e maravilhas. Para com isso, meu irmão. Deus manifesta o poder dele quando ele quer, em quem ele quer e como ele quer. Para de ficar idolatrando pessoas. É interessante porque eu disse aqui que a gente não precisa desses pregadores ungidos, né, com revelações secretas, né, com sabedoria incrível, alegando terem uma autoridade especial. E exige ainda a nossa confiança. Não, meu irmão, não questiona não. Receba isso, é mistério de Jeová. Não questiona não, isso vem direto do trono de Deus. Mas está na palavra de Deus? Está na palavra de Deus? Olha o que João vai dizer, presta muita atenção porque
na carta de 1 João, capítulo de número 2, verso 20, João diz assim, primeira carta de João, 2, 20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todo tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Está aqui. O que nós precisamos para todo o tempo e eternidade está na palavra de Deus. O ponto principal, meu irmão, o ponto principal, minha irmã, o Novo Testamento nos instrui explicitamente a censurar os falsos profetas, os falsos mestres que estão aí dentro da igreja. Quer ver? Vamos lá. Romanos, capítulo de número 16, verso de número 17. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos lá na cidade de Roma. Romanos, capítulo 16, verso de número 17. Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Paulo diz isso. Afastai-vos deles. É o que Paulo está dizendo. Veja só, 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 3. 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 3. 1 Timóteo. Diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Olha aqui, Paulo dizendo que ele pediu aos irmãos que tomassem cuidado com aqueles que estavam ensinando outras doutrinas, meus irmãos, falsos ensinamentos. Paulo teve uma preocupação aqui. Está dizendo, olha, ainda quando eu estava com vocês, eu roguei que vocês permanecessem naquela doutrina que é bíblica. Veja ainda no livro de Tito, capítulo de número 1, verso de número 11. Tito 1, 11. Tito 1, 11. E preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpeza e ganância. Olha aqui. Ensinando o que não devem, por torpeza e por ganância. Ainda em Tito, capítulo 3, versos 10 e 11, olha só. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Olha, é muito sério isso, meus irmãos. Eu considero isso seríssimo. O que você entende por isso? Por essas advertências todas? O Novo Testamento diz que eu e você devemos censurar os falsos mestres, aqueles que estão promovendo divisão na igreja, aqueles que estão ensinando doutrinas heréticas. Então ninguém tem o direito de se defender aí alegando ser um ungido de Deus. Não, eu sou ungido de Deus. Cuidado, não toqueis nos ungidos de Deus. Ninguém tem esse direito, meus irmãos. Ninguém tem o direito de se defender alegando ser ungido de Deus. Então, se essa pessoa está ensinando doutrinas falsas, isso é prova de que esse indivíduo não é coisa nenhuma ungido de Deus. Ele é um falso profeta, ele é um herege, ele é um desviado. Muito bem, tem ainda um outro argumento das pessoas que
querem evitar o discernimento doutrinário, são aqueles que dizem assim: pastor, olha os frutos. Olha, pastor, os frutos da igreja adventista do sétimo dia. Por exemplo, alguém está perguntando aqui: os adventistas são considerados uma seita? Sim, são uma seita. Eu gastei uma semana inteira aqui, se você for no meu canal no YouTube, você vai ver que a igreja adventista não é uma igreja cristã. A igreja adventista é uma seita. Por que uma seita? Ora, o negar doutrinas essenciais. Negar, por exemplo, doutrinas fundamentais da fé cristã. Ellen White diz que o sábado é fundamental para a salvação. Ellen White diz que o sábado é o selo de Deus na vida do cristão. O selo é o Espírito Santo. O Jesus da igreja adventista é um outro Jesus. Não completou sua obra na cruz do Calvário, foi completar em 1844. O Jesus da igreja adventista do sétimo dia, ele não apaga os teus pecados. Ele perdoa, lança num livro de registro, depois chama Satanás, o diabo, e aí joga esses pecados sobre ele e você está livre, você está salvo. Em outras palavras, o adventista do sétimo dia depende de Cristo e Satanás para ser salvo. Tem cabimento isso? Pode se chamar uma igreja cristã? Eles creem que Jesus é o arcanjo Miguel. Eles creem que Jesus tinha uma natureza caída, pecaminosa, apesar de não ter pecado. Como admitir que uma igreja dessa seja chamada de igreja cristã? Como admitir um conjunto adventista cantando numa igreja evangélica? Como admitir? Com essas doutrinas heréticas. Não, pastor, mas olha os frutos, os melhores hospitais, os melhores colégios, a igreja adventista tem uma preocupação com a saúde muito grande, são extremamente cuidadosos. É verdade, tem tudo isso de bom, não negamos. Fala para mim aonde não tem alguma coisa de bom, fala para mim. Fala para mim. O fato de ter alguma coisa de bom não significa que vai para o céu. Aliás, ninguém é salvo por aquilo que faz, sabia? Somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Homem não pode comprar sua salvação. Boas obras não salvam ninguém. Boas obras não levam ninguém para o céu. Você sabe disso, não preciso te falar isso. Apesar de ficar aí querendo se salvar, para com isso. Cristo é o meu Salvador. Cristo é o teu Salvador. Todas as nossas obras, diz a Bíblia, são como trapo de imundícia. Não há um justo sequer. Então Deus nos salva, não porque merecemos, porque Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é um dom, é um presente. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então examine os frutos. Bom, frutos diz respeito só às obras sociais que aquele grupo realiza? For assim, os espíritas já estão no céu. Os católicos também, porque a Igreja Católica faz muitas boas obras. O espiritismo muito mais do que qualquer um. Sabia disso? Que não tem nenhuma seita que faça tantas boas obras como o espiritismo? No geral, o espiritismo kardecista, o espiritismo umbandista, eles fazem muitas boas obras. Então, podemos determinar se alguém é um verdadeiro ou falso mestre com base nas boas obras ou com base nos seus ensinamentos? Eu digo com base nos ensinamentos. Ainda que isso pareça óbvio, muitos discordam, meus irmãos. Infelizmente, alguns cristãos hoje em dia, eles creem, por exemplo, que mestres e ministros aí do evangelho devem ser avaliados pelos milagres. Não, pastor, mas olha como aquela obra está crescendo. Olha como vidas estão sendo salvas. Olha, pastor, aquele ministério, quantos milagres. Meu irmão, para com isso, deixa de ser imaturo. Cresça na fé em nome de Jesus. Não é uma comparação de milagres, não é uma comparação de números de membros de igreja. Não, está errado.
Você está equivocado, completamente equivocado. Primeiramente, eu quero te dizer uma coisa. Isso provavelmente já é evidente. A gente tem que fazer uma comparação pelos seus ensinos. O que aquele grupo ensina à luz das Escrituras Sagradas. Não é com base no que aquele grupo faz. É o que ele ensina. O que ele ensina é mais importante do que o que ele faz. Primeiramente, isso provavelmente já é evidente a cada um que está me ouvindo aqui. A alegação de que a doutrina deve ser avaliada somente por seus frutos, isso já é uma doutrina. Assim sendo, a gente tem que decidir se essa doutrina é correta ou não. E se ela é correta, a gente tem que aplicar com confiança as outras doutrinas àqueles que as ensinam. A base bíblica desse ensinamento é bem conhecida. O próprio Jesus disse que conheceríamos pelos seus frutos, é verdade. Ele disse que uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E ele disse assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Está lá no livro de Mateus, capítulo de número 7, verso 15 até o 23. Eu diria que essas objeções, as outras duas que eu mencionei aqui, elas são biblicamente louváveis. Então, se o Senhor Jesus disse que a gente pode conhecer o falso profeta pelos seus frutos, esse é um teste válido. O problema é que alguns usam essa passagem aí como desculpa para evitar, por exemplo, que os outros avaliem seus ensinos. Por quê? Porque tem outras passagens na Bíblia que instruem os cristãos a aplicarem o teste doutrinário. Aqueles que se dizem mestres da palavra, mestres cristãos, apóstolos, pastores, profetas, etc. Então Jesus, ele não disse, por exemplo, que a doutrina não deve ser usada para avaliar as alegações daqueles que se dizem profetas. Ao contrário, o que ele ensina tem que ser examinado com os frutos do ministério dessa pessoa. Então, nós vamos avaliar aquele ministério por aquilo que ele ensina. Um dos maus frutos, a gente pode dizer que é a doutrina falsa. Um dos maus frutos é aquilo que divide o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Isso é um mau fruto. Isso é culpa daqueles que criticam a falsa doutrina. Presta atenção nisso. Isso não é culpa daqueles que criticam a falsa doutrina, e sim daqueles que ensinam. Então, colocar a culpa naqueles que fazem objeção à falsa doutrina, certamente é um raciocínio errôneo, meu irmão. Você está equivocado. Completamente equivocado. Eu diria que algumas das próprias alegações feitas aí por grupos que seguem falsas doutrinas, por exemplo, aqueles que produzem bons frutos, como os mormons, os adventistas, os espíritas, eles têm que ser submetidos ao discernimento. Todos os grupos religiosos aí alegam serem seguidores de Jesus. Todos eles alegam serem seguidores do cristianismo. E eles crescem em amor, têm felicidade, têm autorrealização. O problema é que essas alegações, elas são altamente subjetivas. E não há dúvida, meus irmãos, de que para muitas pessoas infelizes, qualquer tipo de comunidade aí, estruturada, unida no compromisso, na causa comum, pode criar tais sentimentos. Note bem, eu não estou negando aqui que o verdadeiro cristianismo oferece algo único nesse sentido. Meu argumento é que o amor, a felicidade e a autorrealização podem ser vistos num nível naturalmente humano, naqueles, por exemplo, que não são cristãos. Isso não deve ser confundido, porém, com os benefícios eternos que provêm do conhecimento do verdadeiro Jesus Cristo. Então, se tem tudo isso, mas não tem o verdadeiro Jesus, está caminhando para o inferno. De maneira semelhante, eu diria que alguns grupos, eles creem numa falsa doutrina e alegam que as suas crenças são verdadeiras. Por quê? Porque têm visto milagres no meio deles, especialmente curas. Infelizmente, a Bíblia
explicitamente nos avisa, meus irmãos, que os falsos líderes religiosos poderão, em alguns casos, produzir falsos sinais e prodígios. Mateus 24. 2 Tessalonicenses 2:9. E o Antigo Testamento nos mostra, meus irmãos, às vezes Deus permitia que um falso profeta operasse falsos sinais e prodígios com o objetivo de testar se o povo estava mais interessado nos sinais do que no verdadeiro Deus. É só depois você ir lá para Deuteronômio, eu já li aqui hoje, capítulo 13, verso 1 a 5. Com isso, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: não podemos supor que milagres são provas de que um determinado grupo é cristão. Também não podemos supor que milagres são prova de que um determinado ensinamento é de Deus, meu irmão. Cuidado. Ao afirmar que os falsos mestres podem operar alguns aparentes milagres, eu não quero dizer que todo suposto milagre ligado a doutrinas falsas seja demoníaca. Não. Deus pode curar alguém numa seita, sabia disso? Quer dizer que ela está salva? Não. Não. Então, não é sempre que podemos dizer que uma ocorrência aparentemente sobrenatural é ligada a falsas doutrinas e que essa aparente aí operação de milagres, porque esse grupo tem uma doutrina falsa, agora porque aconteceu um milagre é genuíno? Não. Não. Milagres falsos, meus irmãos, podem ser truques executados aí por charlatões, podem ser verdadeiras curas resultantes aí de causas psicossomáticas e ainda a possibilidade de que Deus possa curar alguém que tenha sido exposto à falsa doutrina. Uma pessoa talvez que não tenha entendido aí o significado do verdadeiro cristianismo, de quem é Deus, não compreendeu muito bem que aquele grupo prega uma falsa doutrina, por exemplo. É possível. Se essa pessoa tem uma fé verdadeira em Deus, no seu poder, tem que analisar. Então não é crucial que possamos sempre determinar qual é o caso. Cada caso é um caso. O importante é que não cometamos o erro de pensar que a ocorrência de milagres está atestando o selo da aprovação divina. Não. E tudo que é ensinado pelo líder religioso daquele grupo, não é nada disso. Tá? Muito bem, eu quero agradecer a você que veio aqui para minha live apologética. Amanhã eu vou continuar. Ah, pastor, você fica citando nomes. Isso não é correto. Eu acho que é anticristão. É antiético. Será que é antiético? Será que é falta de cristianismo da minha parte citar os nomes? Então amanhã eu vou dar continuidade. Vamos entrar nesse mérito aí, tá bom? Podemos ou não citar o nome dos hereges? Podemos ou não expor publicamente essas pessoas que estão causando divisão no corpo de Cristo? Podemos ou não mencionar o nome de homens e mulheres que pregam heresias no meio do povo de Deus? Amanhã eu aguardo você aqui a partir das 18 horas, tá bom? Hoje, a partir das 10, eu vou estar com meu querido amigo, o pastor Alexandre Farias. O pastor Alexandre Farias é um apologista. Ele é pastor, ele é teólogo, ele é um monte de coisas. Mas, acima de tudo, é um servo de Deus. E a especialização do meu querido amigo, pastor Alexandre Farias, na apologética, é bruxaria. E ele vai estar aqui amanhã, ele vai estar aqui hoje à noite, às 10 horas, falando sobre bruxaria, como tem seduzido jovens e adolescentes. Tá bom? Como as crianças também são influenciadas pela bruxaria. Então não perca essa live de hoje com meu querido amigo, pastor Alexandre Farias, tá? A partir das 10, eu te espero aqui, tá bom? Um grande abraço, um beijo no teu coração, fica com Deus.